O tema da nossa pregação hoje é família, um projeto de salvação. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo número 1, veremos o verso 14 ao 17. E diz assim a palavra de Deus: Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. E convencerá muitos dos filhos de Israel, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Até aí a leitura da palavra de Deus. Irmãos, nós temos feito a exposição no Evangelho de Lucas. E nós já vimos que Deus, através da palavra, Ele pode nos trazer convicção, Ele nos traz convicção de que a sua palavra é a verdade. E também que não é apenas a verdade, mas que Ele é soberano sobre todas as circunstâncias e fatos históricos. Ele é aquele, inclusive, que controla o acaso. Ele está no controle de todas as coisas. E agora no verso 14 ao 17, Ele vai nos mostrar o seu propósito de salvação através de uma família, de filhos e do temor ao Senhor. É interessante notar que quando você vai para o contexto geral bíblico, você pode observar que a família, ela está no começo da história humana. Deus, quando Ele quer povoar a terra e trazer glória para si, Ele cria um homem, uma mulher e diz: sejam fecundos, multipliquem e encham a terra. A Bíblia diz que a família também está no meio da história. Ora, Zacarias e Isabel, e Maria e José são testemunhas disso. Ambos geraram filhos que causaram um grande impacto na sua geração, e também o Messias, que causou impacto não apenas na história, mas na vida de todo aquele que crê. A Bíblia também vai dizer que a história terminará com uma grande família cantando e adorando ao Senhor, a saber, o casamento de Cristo e a sua igreja, a sua noiva. Portanto, veja que, assim como aqui, onde a salvação acontece através de dois casais comprometidos em obedecer a Deus, comprometidos com a sua fé, a salvação também pode acontecer através de nossas famílias, de famílias que geram filhos. Pois, como diz o Salmo 127, filhos são herança do Senhor e também o nosso galardão. Por isso, nós devemos gerar filhos para a glória de Deus. Irmãos, as nossas famílias, elas falam muito a respeito da nossa fé. Elas falam muito a respeito do que nós cremos, do que nós ensinamos. A palavra de Deus diz que a árvore, ela não pode produzir um fruto da qual não é a sua natureza. Uma mangueira não pode produzir maçãs. Ora, uma macieira não pode produzir laranja. O fruto dá conforme a sua espécie. E os filhos são como os pais. Então, as nossas famílias e os nossos filhos falam muito a respeito de nossa fé. Onde há uma família, onde os filhos, por exemplo, não respeitam os pais. De quem é a culpa? A culpa não é do gênio forte. A culpa não é da criança, do temperamento, da personalidade, não. A culpa é dos pais. Pais que não educam seus filhos corretamente. Filhos que constantemente brigam uns com os outros. Eu sei que as pessoas dizem: é normal irmãos brigarem. Não, não é normal. Filhos brigarem não é normal. Os pais devem ensinar os seus filhos a serem companheiros, ajudadores uns dos outros. Quando os filhos não fazem isso, a culpa é de uma má disciplina e, portanto, dos pais. Veja que hoje as mães quase se desesperam quando os seus filhos estão em férias escolares. Elas pensam: o que faremos agora? Os nossos filhos estão voltando para casa. Meu Deus! Socorro! Então o que elas fazem? Investem em entretenimento, em Netflix, programas de stream, internet, jogos, computadores, tudo para manter os seus filhos entretidos. Os pais não querem mais chamar a responsabilidade para si. Mas a ordem é: pai e mãe, você deve educar os seus filhos. Os seus filhos são aqueles que expressam o caráter da sua família, são aqueles que glorificam a Deus, são aqueles que foram emprestados por Deus para que você pudesse admoestá-los
no caminho do Senhor. A Bíblia vai dizer, ensina o teu filho no caminho que se deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Mas o que dizer dos filhos hoje? Já que vivemos dias onde o que realmente é precioso e eterno foi trocado por algo superficial e momentâneo. Como assim? Os filhos são o que há de mais precioso na terra. E por quê? Porque eles não apenas são preciosos aqui, mas eles ecoarão por toda a eternidade. Mas eles foram trocados por algo superficial, por algo que dura apenas por um momento. Por exemplo, uma carreira de sucesso. Muitas mães têm migrado do seu lar para o mercado de trabalho porque não aceitam o título de dona de casa, de mãe. Isso é muito baixo, isso é muito pequeno para elas. É até vergonha. Você vai a algum lugar e perguntam, qual é a sua profissão? Do lar. Isso não traz glamour, isso não traz status, não inspira coisa alguma. E portanto, elas migraram para o mercado de trabalho com inclusive a desculpa de, eu quero oferecer o melhor aos meus filhos. Mas o melhor para o seu filho é a sua presença, é você. Nada pode pagar, nada pode substituir. Brinquedos, férias, nada. Os seus filhos querem você. É isso. Mas, não apenas por isso. Foi trocado os seus filhos por bens materiais. Por imóveis, automóveis e também férias caras. Bom, isso tudo é bom. Ter uma vida confortável aqui é bom, mas isso tudo acabará, ficará aqui, não redundará em peso de glória. Mas os filhos, sem bens, sem automóveis e sem férias, educados no caminho do Senhor, eles ecoarão pela eternidade e redundarão em eterno peso de glória. Mas veja que hoje as pessoas preferem ser pais de pet do que educar os seus filhos, do que ter filhos para a glória do Senhor. Quando você encontra alguém com 2, 3 ou 4 filhos, as pessoas vão até loucura. Que isso? Como você aguenta? Peraí, como eu aguento os meus próprios filhos? É isso que você está dizendo? Como eu suporto os meus próprios filhos? Mas é claro que pais que não educam os seus filhos, é claro pais que não estão comprometidos em ensinar seus filhos na educação, na disciplina do Senhor, ficam loucos. Porque de fato, há em suas casas pequenos demônios. Experimente reter a vara do seu filho. E é isso que você criará. Eles são pequenos anjinhos. Não é isso que a Bíblia diz a respeito deles. A Bíblia vai dizer que a estultícia está ligada ao coração deles. E é por isso que é necessário o uso da vara. A vara afastará. Veja que a tônica que o anjo Gabriel dá aqui para esse pai e essa mãe, Zacarias e Isabel, é que João Batista ele prepararia o caminho do Senhor. Como? Malaquias vai responder. Malaquias capítulo número 4, verso 6, 4 ao 6. Diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Como João Batista prepararia o caminho para o Senhor? Ora, simples. Através da pregação do Evangelho, converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Lendo esse trecho aqui, se entende que talvez naqueles dias as famílias estavam divididas. Não havia amor, não havia união, não havia compromisso, não havia disciplina, não havia ensino. Os pais talvez haviam abandonado seus filhos para fazer qualquer outra coisa. E isso não me parece muito diferente dos dias em que nós vivemos, onde os pais apenas colocam seus filhos no mundo, mas não se preocupam em criá-los. A única preocupação hoje é dar alguma coisa aos filhos. E é por isso que nós temos o que temos hoje. Irmãos, nós vemos hoje os filhos matando os pais. Ficou famoso aquele caso da Susana Richthofen, que por causa de dinheiro e outras motivações, arquitetou uma estratagema para matar os seus pais. É esse o nível de corrupção que você enxerga em nossos dias. Filhos que se levantam contra aqueles que lhes deram a vida. Mas não apenas isso. Você vê pais matando os filhos ainda no ventre. Acho que há cerca de 2 ou 3 semanas chegou
em um grupo de WhatsApp uma imagem extremamente forte e triste, e que causa até, de certa forma, uma revolta, ao pensar como é que um pai pode fazer isso com um filho. Um bebezinho, recém-nascido, jogado no lixo, obviamente já sem vida. E você olha aquilo e percebe, o amor está se esfriando. O amor está indo para o ralo. Se isso acontece no âmbito familiar, o lugar mais precioso, onde o amor deveria ser cultivado e forte, quanto mais nas demais esferas da sociedade. Você acha que isso acontece apenas com os ímpios? Não. Hoje nós vemos crentes que não possuem amor, que não possuem paciência com seus filhos. Vemos famílias divididas. Hoje, os pais, eles não têm mais paciência para falar 10.000 vezes com o filho a mesma coisa. Para disciplinar 10.000 vezes se necessário. É mais fácil entregar a televisão. É mais fácil entregar a creche. É mais fácil entregar a escola. Hoje nós vemos o amor se esfriando, inclusive em lares de crentes. Hoje as famílias estão lá, ao redor da mesa, sentados à mesa, mas cada um em um país, em um lugar diferente, através do celular. Hoje você tem família sentada na sala, mas cada um fazendo uma coisa através das redes sociais. Você não tem mais famílias que sentam à mesa e comem e conversam. Você não tem mais famílias que sentam na sala e desenvolvem ali conversas saudáveis. Não há mais isso. Essa semana eu estava ajudando meu pai a pintar o seu apartamento para alugar. E nós estávamos ali conversando, dialogando, fazendo ali o trabalho e conversando sobre diversas coisas. Onde você encontra isso hoje? É o contrário. Os filhos querem distância dos pais. Eles querem conversar apenas com os jovens, com pessoas da sua idade. Eles não querem conversar com pessoas mais velhas. Eles não querem mais dialogar com seus pais. Onde foi que erramos? O que será que aconteceu? Que o amor tem se esfriado em nossos lares. Eu gosto muito de ilustração de uma mulher que, no desejo de proporcionar uma vida melhor para o seu filho, ela saiu por uma floresta em busca de uma caverna encantada. E então, ela chega nessa caverna, onde vê que ali há muitos tesouros. Ela entra. E ao entrar, ouve uma voz: você terá 1 minuto para pegar o que quiser, mas não esqueça o mais importante. Ela adentra aquela caverna, e maravilhada com os tesouros que vê ali, deixa o seu filho de lado e começa a colocar os anéis, as pulseiras, os colares, os braceletes, a encher os bolsos de tesouros, de dinheiro. E uma voz surge da caverna: sai agora, e uma vez que a caverna fechar, ficará para sempre fechada. Então, ela sai desesperadamente correndo daquela caverna, e a caverna, bum, se fecha. Ela olha, nos seus dedos, anéis, nos seus braços, pulseiras, no seu pescoço, colares, nos seus bolsos, moedas de ouro. Mas ao seu lado, onde estava o seu filho? Ela havia esquecido dentro da caverna. Caverna que se fecharia, e jamais ela poderia adentrar para realmente resgatar aquilo que há de mais precioso, o seu filho. Irmãos, é isso que tem acontecido em muitos lares. Os pais têm corrido em busca de algo que realmente não tem tanto valor assim. O dinheiro. Ah, sim. Mamon, o senhor de muitos lares. Há muitas pessoas que até frequentam uma igreja bíblica. Mas não, Jesus Cristo não é o Senhor de sua casa. Mamon é. Mamon é. O status é. Precisamos voltar às Escrituras. Precisamos voltar à palavra de Deus e observar qual é a vontade de Deus para nossos lares. Irmãos, a família é um projeto de salvação. Já lá em Gênesis 3,15, Deus diz: a mulher conceberá da semente da mulher um descendente, e este pisará a cabeça da serpente.
já falando a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Não, a família não é algo que você pode deixar em segundo plano, que você pode jogar de lado como um brinquedo que você não tem mais vontade de brincar. Não. A família é o que há de mais precioso. Os filhos são o que há de mais precioso nessa terra e além dessa terra. Portanto, eu gostaria de abordar 3 princípios nessa noite a respeito da família, esse projeto de salvação. Primeiro princípio. Uma família deve ter os mesmos valores. Volte um pouquinho aí e veja comigo o verso 13. Diz assim: Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Irmãos, é interessante notar que não havia ninguém da descendência de Zacarias ou Isabel que se chamava João. Inclusive, no momento de dar o nome à criança, Zacarias estava mudo por causa de sua incredulidade. Então, por isso, foi punido pelo anjo. E eles pensam em dar outros nomes. Mas então, Zacarias pega uma espécie de madeira, de caderninho da época, e escreve: João será o seu nome. O porquê eles concordam com esse nome? Não foi o gosto deles, mas foi a vontade de Deus. O anjo já tinha falado, o nome do menino será João. Isso nos fala de uma família que tem os mesmos valores, que tem a mesma fé, que tem a mesma vontade, glorificar a Deus. Mas qual é a base a qual as famílias estão sentadas hoje? Hoje, uma família é formada mais ou menos assim. Uma pessoa conhece outra, se apaixona, gosta, vai para a cama e fala: ok, vamos juntar os panos. É assim que nasce uma família. E depois, há inúmeros problemas, eles não sabem o porquê. Eles não sabem porque o casamento às vezes é uma desgraça. Eles não sabem porque o casamento está dando tudo errado. Simples. O que atraiu aquelas pessoas foi apenas o desejo físico, nada mais. Não se houve a construção de valores. Casar com base na paixão, na pressão do povo, não tem como dar certo. Irmãos, não há paixão que se resista se não houverem valores iguais. Não há paixão que dure num casamento se um estiver puxando para um lado e o outro para o outro. A paixão não é suficiente para suportar isso. Amós 3,3 vai dizer: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Veja que o que diz aqui: andarão dois juntos se não tiver entre eles acordo. Ou seja, se eles não tiverem os mesmos valores, as mesmas ideias, o mesmo foco. O texto não diz: andarão dois juntos se não houver entre eles paixão. Porque a paixão acaba. Quem é casado há mais de 3, 4 anos sabe. O que você sente hoje por sua esposa não é o mesmo que você sentia no começo, quando vocês estavam se conhecendo. A paixão, ela vai embora. O que resta ali são os valores, é o amor. Por isso, aqueles que buscam casar com um homem lindo ou com uma mulher linda, este é o único valor que aquela pessoa tem, a beleza. Não podem se surpreender se quando a beleza for embora, o casamento começar a ruir. Ou, se quando outro mais bonitinho aparecer, e vai aparecer, aquela mulher ou aquele homem for embora com outra. Por isso você deve se preparar para o casamento. Caso contrário, o seu casamento será um lar de desgraça, de guerra, de inferno. Essa é a realidade de muitos lares hoje. Pastor, eu vou para o inferno se eu casar com a pessoa errada? É claro que não. A salvação é através da fé. E apenas através da fé. E uma vez salvo, para sempre salvo. Mas você não vai para o inferno por casar com a pessoa errada. Mas você pode trazer o inferno até você. Você pode trazer o inferno até a sua casa, até a sua família. Através de um cônjuge ímpio. Através de filhos indisciplinados. Eu fico sempre observando esses namoros missionários. Onde a pessoa evangélica vai caçar no mundo um ímpio para trazer para a igreja e casar.
famoso namoro missionário, né? Irmãos, não é assim que funciona. Deus estabeleceu como é que um relacionamento deve ser forjado. E não é dessa forma. Aí a pessoa vai, a pessoa finge que converteu, casam-se, a pessoa sai da igreja e a pobre coitada ou o pobre coitado fica em apuros. Por quê? Você quer criar o seu filho na disciplina do Senhor, mas seu marido não está nem aí para isso. Você quer ir para a igreja no domingo, mas seu marido quer ir para a pizzaria. Você quer ensinar seus filhos que beber é errado, mas seu marido bebe. Está vendo o problema que você pode levar para o seu lar por casar com a pessoa errada? Irmãos, é uma voz absoluta nas Escrituras, ditando as regras. Se você toma outro rumo, Deus pode ter misericórdia, mas via de regra, não tem como dar certo. Eu sei que é um adágio que roda e que às vezes nós queremos trazer para a nossa vida e aplicar a tudo, que é, Deus escreve torto, Deus escreve certo por linhas tortas. Esse é o adágio que fala, mas o correto é o que o Roberto falou. Deus escreve certo por linhas certas. Deus estabeleceu na Escritura qual deve ser o padrão. Primeiro, não pode ser ímpio, tem que ser crente. Segundo, tem que sustentar a casa. Terceiro, tem que criar o filho na disciplina do Senhor. Quarto, tem que ter a mesma fé. É isso que a Bíblia vai dizer. Homens, irmãos e mulheres, por natureza são totalmente diferentes. Gostos, costumes, criação, hábito. Se não existisse uma bússola, irmãos, para que pudéssemos encontrar a pessoa então ideal, seria quase uma missão impossível. Seria difícil demais. Como é que eu vou saber qual é o padrão? O que é a vontade de Deus e não é? Mas a Bíblia é a bússola para que você possa encontrar a pessoa que é a vontade de Deus. Deus não disse assim, você vai casar com fulano ou com ciclana. Mas Ele estabeleceu os princípios, a qual você deve observar ao buscar alguém para se casar. Pastor, mas eu já casei. E agora? Agora aguenta. Não tem para onde correr. Mas eu não sabia, A Bíblia vai dizer lá em Josué 9, que os gibeonitas enganam o povo de Deus. O povo de Deus, sem consultar ao Senhor, faz uma aliança com os gibeonitas. E descobrem que faziam parte do povo de Canaã. E querem matá-los por causa disso. Mas Deus havia ratificado aquela aliança. E maldição maior trariam para si, se acabassem, se liquidassem com aquele povo. Tiveram que suportar a aliança que fizeram, sem consultar a Deus. Centenas de anos depois, Saul quebra essa aliança. E o que acontece? A praga em Israel. Casou com a pessoa errada, Deus ratificou, Deus estava lá, Deus firmou a aliança. Agora você tem que orar a Deus para fazer um milagre, para converter o coração do seu cônjuge. É isso. É ser uma mulher sábia que edifica o seu lar. É através do seu bom procedimento dar testemunho de Cristo. Irmãos, é preferível ficar só do que se unir com uma pessoa sem valores cristãos. Eu não sei o que há hoje em mulheres e homens que é um desespero para casar. Aí, casam com qualquer pessoa que vem pela frente. Qual a consequência? Depois é o contrário. Há um desespero para separar. Mas já foi feito. Prefira ficar só do que com uma pessoa que não tem valores cristãos. Isso será o melhor para a sua vida e será o melhor para a vida dos seus filhos. 2 Coríntios 6,14 vai dizer que comunhão há entre luz e trevas. Não tem como haver comunhão. Não tem como. Deus estabeleceu como a família deve ser formada. Ele estabeleceu quem são as pessoas com os valores corretos, com os princípios corretos. Veja que Zacarias e Isabel, eles chegaram ao consenso do nome do menino porque eles tinham um ponto em comum. Temiam a Deus. Era um homem e uma mulher de fé, que criam e queriam glorificar a Deus
Portanto, não importava a vontade deles. Não importava o que os outros estavam dizendo. É João o nome do menino? Então vamos colocar João. Por quê? Porque Deus mandou. Deus mandou. Lá no solar deve ser assim. Meu bem, vamos para a igreja. Eu não estou com vontade. Mas por que nós vamos? Porque Deus mandou. É ordem de Deus. Se é ordem de Deus, eu obedeço. Não interessa o que eu sinto, não interessa a minha vontade. Segundo princípio. A infância não é tempo só de brincar. Eu sei que há um pensamento generalizado, que a fase onde aquela pessoa, onde aquele ser humano é uma criança, onde aquele sujeito é uma criança, é só para se divertir, é só para brincar. Nada de responsabilidade, nada de desenvolver habilidades, nada de aprender algo. É só brincar. É por isso que você tem aí crianças de 30 anos que não sabem fazer nada, a não ser levar as coisas na brincadeira. Se vestem como crianças, agem como crianças, não lidam com o seu casamento de maneira madura, porque pior que ser uma criança de 30 anos é entrar em um casamento sendo uma criança de 30 anos. Irmãos, Romanos 8,4 vai dizer o seguinte: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Hoje muitos observam os preceitos da carne, os preceitos carnais para observar os seus filhos. Um deles é esse, que o seu filho tem que viver brincando. Esse é um dos preceitos. Mas, irmãos, nós andamos segundo o Espírito. Qual é a vontade de Deus? Para a criação dos nossos filhos. Hoje, quando você fala de vara, as mães e os pais doutrinados, principalmente pela psicologia, vão à loucura. E eu estou falando de mães e pais crentes. Que isso? Vara? Vara em criança? Não. Ou seja, em outras palavras, elas estão dizendo que sabem mais que Deus. Porque a Bíblia vai dizer, aquele que ama o seu filho cedo disciplina. A Bíblia vai dizer em Provérbios 22, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. A Bíblia vai dizer que aquele que retém a vara odeia o seu filho. Mas não, é nós que sabemos. E veja, que esse argumento e que a infância é uma época desprovida de qualquer disciplina e responsabilidade, é o que leva pequenos monstrinhos a crescerem em nossas casas. Meninos e meninas que não sabem fazer nada, indisciplinados. Não, é isso que nós vemos aqui. A Bíblia vai dizer que João, ele crescia. Ele crescia, ele se fortalecia. Como homem de verdade. Na sua infância ele aprendia valores, ele tinha o seu caráter moldado. Ele aprendia a ser corajoso, a não temer. Onde você acha que João aprendeu a chegar na cara de Herodes, o rei da época, e dizer, você está em pecado? Mas o que nós vemos hoje são adultos extremamente covardes, que não têm coragem, não têm peito para dizer o que precisa ser dito na cara. Onde eles aprenderam isso? Com seus pais, na infância. Tudo isso mascarado com a infância é uma época de brincar. Não, não é. É uma época de você ensinar os seus filhos valores. É uma época de você moldar o caráter do seu filho. É uma época de você ensinar ele a ser corajoso, a temer a Deus, a aprender coisas. A melhor época para aprender, irmãos, é na infância. Irmãos, vai ensinar uma pessoa já adulta a aprender um instrumento para você ver. É difícil. Mas vai ensinar uma criança. Eles pegam com mais facilidade. Mas nós temos dó dos nossos filhos. Tadinho, ele chora. Sabe o que é interessante? As nossas crianças conseguem passar horas na frente da TV, mas não conseguem passar 1 hora, 30 minutos, praticando um instrumento, aprendendo algo, ajudando o pai a carpir, a podar uma árvore, a grama,
Ajudar a mãe ali a varrer uma casa, eu sei, dá trabalho. Na maioria das vezes eles vão mais atrapalhar do que ajudar. Minha filha que eu diga, ela quer ajudar e na maioria das vezes ela só atrapalha. Em vez de juntar o lixo, ela espalha o lixo. Mas é interessante notar, né? Porque aos poucos ela tem aprendido. Hoje a gente tira a fraldinha dela e fala, coloca no lixo. Ela pega a fraldinha, vai lá no banheiro, tem um cestinho do lixo, de fralda, coloca lá. E faz, ei! Mas nós ficamos com dó. Nós subestimamos os nossos filhos. Ele não tem capacidade de aprender, ele não consegue, irmãos, que não. Fala uma palavra do lado do seu filho e ele já está repetindo. Certa vez, alguém me contava que uma pessoa, uma irmã, né? Não sei se é irmã, mas perdeu a paciência e falou um palavrão perto do seu filho. Uma palavra de baixo calão, uma palavra feia. E aí, o filho chegou na igreja e repetiu aquela palavra. Na frente do pastor. E aí a mulher ficou extremamente envergonhada e falou, pastor, eu só disse uma vez. Eles absorvem. É só uma vez que eles precisam ouvir. Mas nós desperdiçamos a fase que nossos filhos mais podem ser produtivos. Com filminhos, desenhinhos e brincadeiras fúteis. Eu não estou dizendo que seu filho não pode brincar, não pode se entreter. Mas que a infância dele não pode girar em torno disso. Tudo que você ensina e que você permite que o seu filho faça deve visar ensinar um valor, moldar o caráter dele, levá-lo a aprender virtudes. Veja que hoje os pais são mais preocupados com o crescimento dos filhos diante do mundo do que diante de Deus. Veja, por exemplo, os pais de jovens. Eles não querem que o seu filho, por exemplo, a sua filha, por exemplo, aprenda a ser uma mulher de verdade. Boa mãe, boa esposa, boa dona de casa, que deixa a casa limpa, que faz comida boa, que trata bem o marido. Não, que é isso? Os pais não querem mais ensinar os seus filhos homens a ter responsabilidade, a liderar suas casas, a assumir as rédeas, ao tempo fechar quando necessário. Não. Eles querem que seu filho seja um sucesso. Eles querem que o seu filho esteja lá no quadrinho da sala, para todo mundo ver o diploma, a carreira de sucesso. Eles querem na reunião de família falar, tá vendo meu filho? É um médico. Tá vendo meu filho? É um advogado. É um engenheiro. Sem vergonha que seus filhos se tornem, por exemplo, uma boa dona de casa. O marido que às vezes tem um serviço simplório, que ganha pouco, mas que está ali na igreja, está frequentando, está aprendendo, está ajudando e está ensinando seus filhos. Não, o que importa é o aplauso dos homens. É os louros deste mundo. Observe ao nosso redor. Está dando certo? Está fluindo? Não. Não está. Não está. Hoje nós temos essa definição então errada do que é infância. Como se fosse uma época de brincar. Pode brincar. Mas acima de tudo, é época de desenvolver caráter e habilidades. Há coisas que seu filho pode fazer. Sim, o seu filho ele pode levar um lixo na rua com você. O seu filho, ele pode pegar um copo, ele pode limpar uma sujeira. Ele pode levar um saquinho de arroz quando você faz a compra. Ele pode levar uma toalha para você no banheiro. Ele pode aprender o seu ofício. Precisamos desenvolver os nossos filhos. Você tem que ensinar o seu filho, irmãos, a ser homem, a ser mulher, a ganhar dinheiro. É um dos princípios para você ter um casamento, para você ter uma família. Você precisa ser capaz de sustentar a sua família espiritualmente e naturalmente. Como? Através de recursos financeiros. Mas você tem hoje jovens de 20, 30 anos que não têm um ofício. Não sabe fazer nada.
não trabalham, nunca trabalharam. O que eles anotam no currículo? Jogador profissional de Free Fire, de Minecraft. É isso. Desperdício a sua vida. Certa vez, um jovem muito habilidoso usava a sua habilidade para se entreter e fazer desenho. Eu disse, mas por que você faz isso? Eu gosto. Você ganha dinheiro com isso aí. Ele começou fazendo seus desenhos, suas artes, e foi se desenvolvendo. Acho que daqui a uns anos já dá para casar. Irmãos, quem disse que o seu filho tem que ser um eterno adolescente? É a síndrome de Peter Pan. Você tem que levar o seu filho a crescer. Você tem que empurrar o seu filho para fora do ninho. Eu acho assim curioso. Uns cavalos de 15, 16 anos, maior que os pais. Mas tá lá os pais, meu bebezinho, minha criancinha. É por isso que na primeira briga que o seu filho tem, ele vai correr para debaixo da sua saia. Porque não aprendeu a ser homem. É por isso que na primeira crise financeira vai pedir dinheiro para você, porque não aprendeu a ganhar dinheiro. Desenvolva o caráter e as habilidades de seus filhos. Jesus, ele cresceu em habilidade. Era carpinteiro. Aprendeu o ofício de seu pai. Mas quantos pais têm vergonha de ensinar o seu ofício para o seu filho? Às vezes é um pedreiro, não interessa se seu filho não vai ser pedreiro, ensina o moleque. Às vezes sabe pintar, ensina o menino. A mulher sabe fazer crochê, ensina a sua filha. Ensina as suas habilidades aos seus filhos, ainda que ele vai exercer outra coisa. Ele aprendeu algo, e se um dia ele precisar, ele vai usar aquilo. Hoje se diz que os nossos filhos têm que passar o tempo todo aprendendo de forma lúdica, sem pressão e por amor. Irmãos, o que você menos vai fazer na vida é as coisas por amor. A maioria das coisas na vida você faz porque tem que fazer. Interessante notar uma coisa, né? Vou confessar um pecado para os irmãos aqui, meu. Vocês querem ouvir? Vocês gostam de ouvir pecado do pastor, né? Parece que vocês se sentem mais aliviados. Ah, o pastor peca também? É demais. Mas esses dias eu ministrei uma palavra aqui que foi um divisor de águas na minha vida. Chamado Escravos de Cristo. Irmãos, até um tempo atrás, eu ficava um pouco, não chateado, mas um pouco desanimado, por exemplo, em vir aqui limpar a igreja. Eu falava, poxa, eu podia fazer outra coisa. Ficar aqui limpando o chão, gente. Dá um trabalho, eu gasto umas 3 horas quando eu estou sozinho aqui. Quando eu estou em equipe, gasto umas 2, 1h30. Puxa vida, né? Precisava ter outra pessoa fazer isso aí. Isso me chateava um pouco. Mas eu preguei a pregação lá do escravo de Cristo. Eu falei, caramba, mas sou escravo? Eu estou reclamando. Sabe por quê? A minha ideia é que sempre tinha que ter outro para fazer. Poxa, se tivesse alguém para limpar a igreja, eu não tenho mão e braço. Se tivesse outro para mexer não sei o que lá, se tivesse outro para fazer aquilo. O que acontece? Isso mudou minha vida. Hoje eu vou e faço, se não tiver ninguém. Mas isso não é apenas no quesito da igreja, irmãos, é em todo lugar. Se você aplicar isso à sua vida, vai ser um divisor de águas. Mas é onde a gente aprende isso? Em casa. O filho está ali fazendo alguma coisa, aí vai o papai e a mamãe. Não, filho, deixa que o papai e a mamãe faz. Aí a menina aprende a fazer as coisas, então ele fica esperando sempre que outro faça. Que apareça sempre uma figura paterna para fazer, mas a vida real não funciona assim. Você tem que fazer as coisas porque é sua obrigação e ponto final. Não interessa se você gosta ou não gosta, e se você não fazer, ninguém vai fazer por você. É assim que funciona. Se você não entender isso, você vai viver uma vida deprimido. Deprimido. A maioria das coisas não dá para ser feito de forma lúdica, sem pressão ou por amor. A maioria das coisas simplesmente precisam ser feitas. Irmãos, inúmeras vezes você como pai vai acordar de manhã, o inverno que a gente estava aí, 4, 5, 6 horas da manhã, um frio danado. Você tem vontade de ficar na cama, mas se ficar na cama você vai perder o emprego e sua família vai passar fome.
Você pode amar o seu serviço, mas você não vai fazer aquilo porque você ama, mas porque você tem uma família para cuidar. Você, mãe, inúmeras vezes, seu filho vai chorar de madrugada. A vontade vai ser de continuar dormindo. Mas se você não acordar para trocar o seu filho e dar de mamar, ninguém vai fazer por você. É a vida. É assim que funciona. Mas nós ficamos a vida inteira ouvindo que a gente tem que fazer o que ama de forma lúdica e sem pressão. Vai tentar aprender um instrumento de forma lúdica. Não tem como. Você tem que sentar e ficar ali, ó, aprendendo. O dedo sangra, machuca. É assim que você aprende. É dedicação. Eu costumo aqui ensinar alguns meninos, irmãos, a tocar algum instrumento. Eu não manjo tudo, eu sou o famoso pato. Faz tudo mais ou menos. Mas o que eu faço já supre o que eu preciso. E eu ensino isso para os meninos. O que é que eu faço? Vou lá, ensino o que tem que aprender e falo, treina. Treina como se não houvesse amanhã. E fico bravo se não treinar. Se não treinar, chega lá na outra aula, é a mesma coisa, mais uma semana. Não fez mais, uma semana foi a mesma coisa. É assim, não progride. Pergunta para ele se é lúdico. Não é. Fazendo a mesma coisa, 1 hora, 2 horas. A maioria das vezes é assim, irmãos. Vai aprender um idioma de forma lúdica, não tem como, né, Gregory? Não tem como. Ou você senta e aprende os conceitos, a gramática, ou você não vai aprender. Paul Walsh foi um missionário que esteve no Peru por muitos anos. E ele disse que um menino de 16 anos já era um homem e poderia casar. E por quê? Porque com 16 anos, o garoto já sabia construir uma casa, já sabia arar a terra, e já sabia prover sustento para a sua casa. E os moleques de 16 anos hoje, sabe fazer o quê? Seu filho, quantos anos tem? Sua filha, quantos anos tem? Você já está atrasado. Já está atrasado. Como eu disse, no Brasil, a luta hoje é para se tornar um streamer. Gravar live, ser youtuber, tiktoker, gravar pro Kawaii. Não que você não possa. Não que você não possa, através disso, também ganhar dinheiro. Mas, acima de tudo, você deve se preocupar em aprender um ofício. É assim que funciona. Trabalhar duro. Porque, ver de regra, é assim que a vida funciona. Trabalho duro. Com 16 anos, um rapaz de 16 anos no Peru já podia casar porque era um homem. Vivemos dias difíceis. Não temos mais homens. Não temos mais mulheres. Precisamos, irmãos, voltar às Escrituras. Você precisa aprender a desenvolver as habilidades do seu filho. Mas eu não sei. O pastor Rafael, né, um grande exemplo disso, né? Não sabe tocar teclado. Aí ensinou seu filho. Aí esse dia postou um vídeo lá do menino, tocando lá umas músicas clássicas lá. Muito lindo de se ver, de se ouvir. O pai não sabia. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Com o advento da internet, você não tem mais desculpa. Minha esposa às vezes fala, faz isso, faz aquilo. Não sei. Não sabe? Não sei. Como não sabe? Vai ver na internet. Como não sabe? Não tem opção de não saber. Vai para a internet. Tem tudo lá, irmãos. Tem tudo. Tudo que você pode imaginar lá. Você pode errar na primeira, na segunda vez, mas vai tentando. Uma hora você vai fazer bem. É assim que você tem que fazer com seu filho. Se preocupar em aproveitar a fase que ele tem mais neurônios, porque a criança tem mais neurônios, para ensiná-lo a crescer espiritualmente e naturalmente. Por exemplo, pastor, meu filho já está com 13, 14 anos, não sabe fazer nada, só jogar videogame, ficar na TV, não sei mais o que eu faço. Leva o seu filho e manda ele trabalhar de graça para alguém. O seu vizinho é pedreiro? Leva ele lá.
Mesmo que não pague nada. Para ele sentir o labor. Depende de você, irmãos. Tudo depende de você que é pai e mãe. Quem quer faz. Quem não quer inventa uma desculpa. É por isso que muitos jovens hoje, mas parecem crianças, né? Parece que você tem até que falar igual criança com eles. Eu lembro uma vez que eu tinha 15 anos, e comecei a trabalhar. Era menor aprendiz em um banco. Aí meu chefe falou, organiza essa caixa aqui, os documentos aqui. Eu falei, enfei todos os documentos lá de qualquer jeito. Tá bom? Não. Isso aqui tá péssimo. Tá horrível. Faz de novo. Faz de novo. E faz bem feito. Se você não ensinar o seu filho, é eles que vão sofrer. Eles vão ter que aprender da pior forma. Com pessoas que talvez não sejam tão gentis. Irmãos, a vida é dura, então pare de tratar o seu filho de 15 a 16 anos como um bebê. Comece a tratá-lo como homem, como uma mulher, e você vai ver a diferença no seu lar. Eu acho incrível. As moças hoje, 13, 14, 15, 16 anos, não sabem lavar uma roupa, não sabem fazer um arroz, não sabem fritar um ovo. Como não sabe? Não tem opção de não saber. Não tem a opção. Culpa de quem? Dos pais. Dos pais que pensaram, é um adolescente, deixa ele aí, dessa forma. Vai deixando. É por isso que nós temos aí o maior quadro de depressão no dia de hoje. Se você se sente um inútil, é claro que você vai se sentir triste. Terceiro princípio. Família é o projeto de salvação de Deus. A salvação de Deus, irmãos, passou por 2 casais comprometidos com a missão de paternidade. Como eu disse, se você não fizer, ninguém vai fazer para você. Alguns pensam que a igreja é um lugar de educar filhos. Não é. Aqui você aprende princípios para aplicar na sua casa. A escola piorou. Lá na escola os seus filhos vão ser desvirtuados. Mas muitos pensam que a responsabilidade de educar os seus filhos é de todo mundo, menos deles. Irmãos, Deus confiou a responsabilidade de educar os seus filhos a um idoso chamado Zacarias e a uma idosa chamada Isabel, mas também confiou a responsabilidade a uma jovem, a uma menina chamada Maria. Sabe o que é interessante notar? Que o rei Felipe II da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, que teve o maior império já conhecido, ele colocou seus filhos para ser educado aos pés de Aristóteles, é o que diz a história. E quem foi Alexandre o Grande? Uma grande figura histórica. Mas quando Deus, o Criador do universo, vai enviar o Rei do mundo, Jesus, sabe a quem ele confia? A um carpinteiro e uma dona de casa. Não é os crânios da época. Não são aos sábios. Não. Ele deixa os seus filhos nas mãos de um casal pobre. Maria e José eram pobres, como nós sabemos, porque ao oferecer os sacrifícios ordenados por lei, eles oferecem uma rolinha, uma pombinha, que era o sacrifício designado para pessoas que não tivessem condições financeiras. Você acha que você precisa de muito dinheiro, né, para educar o seu filho? Você acha que você precisa dar o mundo para o seu filho? O melhor brinquedo, a melhor escola, o melhor. O que você não teve? Deus olhou para a humanidade e falou:
este carpinteiro e essa dona de casa, que serão responsáveis em ensinar esse menino. Quantas mais desculpas você vai inventar? Quantas mais? Perceba aqui a importância do trabalho dos pais. Não interessa se você é pobre ou tem dinheiro. Interessa se você está comprometido com a sua missão de paternidade e maternidade. Interessa se você é mãe, entendeu? Que a mulher será preservada na missão de mãe. É isso que interessa. Naquele grande dia, estarão duas pessoas. Senhor, veja o que eu conquistei. Promovi a paz. Ganhei Nobel. Marquei o meu nome na história. É mesmo? Uau! Senhor, mas tem mais. Eu acabei com a fome mundial e também trouxe paz a todas as nações. Muito bom. Mas vai ter lá a Dona Maria. O que você fez? Senhor, eu apenas eduquei esse menino na disciplina do Senhor. Ok. Serva boa e fiel. Entra no gozo do Senhor. Quanto a você, irá para o abismo, para o inferno. Mas Senhor, o que eu fiz? Você abandonou o mais importante. Eu te mandei fazer isso? Eu te mandei matar a fome do mundo? Não, não mandei. Eu disse, seja fiel à sua missão. Deus irá nos avaliar, não pelo que nós conquistamos ou fomos aqui, mas se fomos fiel à missão que Ele nos deu ou não. É isso que no final importa. A Bíblia diz, o menino não beberá vinho nem bebida forte. Era uma ordem. Zacarias e Isabel fizeram com que essa ordem fosse cumprida à risca. João Batista nunca provou o vinho ou bebida forte. Talvez ele tenha até ficado tentado, mas o seu pai e a sua mãe não deixaram. É interessante notar que os pais hoje parecem que não têm mais autonomia aos seus filhos. O seu não e nada é a mesma coisa. O pai fala, não faça isso, e a criança vai e faz. Não há respeito. Não há respeito. O que será que aconteceu? A obediência foi a chave do sucesso de João Batista. João Batista foi o que foi, não por acaso. Atrás de grandes filhos, há sempre grandes pais. Sempre, sem exceção. E filhos não são obedientes naturalmente. Seus filhos não desenvolvem virtudes ao acaso. Ou você ensina, ou ninguém os ensinará. Então, se você não está ensinando, não espere que o milagre aconteça. Filhos precisam ser ensinados a ser obedientes. Isso acontece, isso passa pela vara. Mas eu eduquei meu filho e não precisei de vara. Será que educou bem educado? Porque a Bíblia diz, a sotice está ligada ao coração da criança. Mas a vara é o método. Pastor, sou sem coração. Eu vou te denunciar. Não estou falando de espancar, não. É, porque na infância lá, o meu pai e minha mãe me espancavam e não adiantou nada. Eu fiz um monte de coisa errada. É por isso. Porque eles não souberam disciplinar. Não souberam. Como é que você conversa com uma criança de 2 anos? Filho, não pode fazer isso. Porque papai e mamãe não gostam. Seu filho não entende. Ele só entende o não e a vara. Quando você o priva disso, você está fazendo mal a ele. Há pais, há mães que entrariam na boca de um jacaré para salvar os seus filhos, mas que estão enviando eles para o inferno através de uma má disciplina.
Criar filhos é uma missão. E uma missão grandiosa, não é uma missão fácil, é uma missão árdua. Para ela você precisa se abdicar da sua vida. Há quem diga que quando você casa, você perde 50% de sua vida. Mas quando você tem filhos, você perde os outros 50%. Somente pais que já decidiram deixar de viver para si, para viver para glorificar a Deus, na instrução de seus filhos, é que conseguem lograr êxito nessa grandiosa missão. Criar filhos para a glória de Deus. Uma criança ignorante não é apenas presa fácil para Satanás, mas para também mãos manipuladoras. E o que mais tem hoje é má influência, é gente tentando trazer o seu filho para as trevas. Harvard, em sua declaração de 1636, dizia o seguinte: que cada aluno seja instruído de forma plena, e incisivamente pressionado a considerar o bem objetivo final da sua vida e seus estudos, conhecer a Deus e Jesus Cristo. Eu sei que hoje a faculdade, Harvard, também não é mais famosa, também já tirou isso da sua declaração. Mas veja que, antes até nas faculdades, esse é o objetivo. Conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo. Irmãos, esse é o meu e seu objetivo. Levar o nosso filho a conhecer a Deus, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, pois esta é a eternidade. Nós só estamos aqui porque dois casais que não ficaram dando desculpa, eram casais pobres, mas entenderam a sua missão. Eu só estou aqui pregando isso, que pode até ser duro ao seu ver, porque eu sei que isso não mudará apenas a sua vida, mas a vida dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Se você não educar os seus filhos direito, meu irmão e minha irmã, não entender a sua missão, não são apenas os seus filhos que sofrerão, mas você. Quantos avós que agora na sua velhice deveriam desfrutar do seu trabalho, sofrem horrores por causa dos netos, por causa dos filhos, com o casamento destruído, com filhos perdidos em droga, com filhos desviados. Sim, se você não educar bem os seus filhos, isso ecoará aos netos e também às futuras gerações. Portanto, família é um projeto de Deus. Ela começa quando você decide constituí-la. Hoje as pessoas estão estudando para passar em faculdades, concursos, para ganhar dinheiro. Mas não estudam para constituir família. Não estudam para casar. Não estudam para educar os seus filhos. E é por isso que nós temos a geração que temos. Você pode ter cometido diversos erros, mas se nessa noite você se apegar à sua missão e à palavra de Deus como única fonte inspirada para instruir seus filhos, não eu, mas a Bíblia garante que ainda quando for velho, não se desviarão deles. Você não apenas promoverá alegria eterna para eles, mas também para você e toda a sua futura geração. Você crê nisso?